Está chegando um momento decisivo para o futuro da nossa região. Nas eleições municipais de 2024, a Tribuna traz para você uma experiência única e imersiva. Um host site completo e interativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nas eleições municipais de 2024. Descubra quem são os candidatos, acompanhe a prestação de contas detalhada, conheça a biografia de cada um e veja a apuração em tempo real. Debates e sabatinas com os candidatos a prefeito e vereador. Acompanhe a cobertura em tempo real pelo nosso site e mídias sociais. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. O voto na tribuna, porque o seu voto importa, porque informação é poder. Olá, estamos de volta em mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. E eu, Yolanda Ferro, diretamente da Tribuna Mix TV Rádio Web, estou trazendo para vocês uma convidada especialista em direito tributário, doutora Larine Sabino. Doutora Larine Sabino irá explanar para nós o que é que vem a ser o direito tributário, especialmente no dia a dia, nas nossas relações humanas, nas nossas relações sociais, nas nossas relações consumeristas, tanto de aquisição de equipamentos, de alimentos, como também na realização de serviços. E essas e outras informações e dúvidas pertinentes serão passadas para vocês neste episódio. Vocês que estão nos acompanhando ficarão ligadinhos a respeito dessa temática que será esclarecida por ela. Então, para começarmos o nosso Juriscast de hoje, apresento a vocês, doutora Larine Sabino, ao tempo que eu dou as boas-vindas para você no nosso Juriscast. Obrigada, Yolanda. Gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui neste momento, principalmente para esclarecer, as principais características, do que seja o direito tributário, como que essa área do direito impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, e espero que seja de grande proveito para quem está nos assistindo hoje. Será sim de grande proveito, porque quem está nos acompanhando vai poder tirar algumas dúvidas a respeito desse tema tão complexo, não é? O próprio nome já diz, o direito tributário está ligado a tributos. E muitas pessoas pensam que os tributos estão voltados apenas para empresas, para bancos, para grandes transações comerciais. Na realidade, nós analisamos e sabemos que o tributo ele está ligado ao cidadão no seu dia a dia. Não é isso, doutora Larine? Com certeza. O tributário, ele engloba, tanto as pessoas físicas como as jurídicas. Enquanto pessoas físicas, a gente já nasce pagando um imposto, de que nasce e morre pagando imposto. Nascemos e morremos contribuintes, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a consumir produtos, que a gente tem tributos embutidos nesses produtos e muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, os tributos eles estão ali presentes, e é uma missão para quem estuda, para quem gosta dessa área, tentar facilitar esse tema, esse assunto que por muitos é odiado, Para mim, é um amor, é a área do direito que eu mais gosto. E fazer com que o contribuinte entenda um pouco mais, que seja mais simples, essa compreensão, para que ele possa ter garantido e exigir seus direitos. Não só exigir, como também se adequar à sua realidade, para o que melhor lhe serve. Perfeitamente, doutora Larine. E já que nós estamos falando em contribuinte, em pessoa física e pessoa jurídica, o que poderia ser, o que englobaria o direito tributário? Qual seria esse público do direito tributário? Porque todo cidadão paga imposto. Com certeza. Não é? Mesmo que esteja expresso ou não, paga imposto, porque qualquer produto, qualquer serviço tem um percentual de contribuição, de cobrança de imposto. Sim. Não é? O imposto ele é uma espécie do gênero dos tributos.
Então, nos tributos a gente tem os impostos, as contribuições, e mais algumas outras modalidades aí de tributo, né? Mas o que impacta mais diretamente na pessoa física são os impostos, né? O imposto sobre a renda, ele é um imposto que impacta diretamente a pessoa física. Então, a gente tem algumas oportunidades Então, também do tributárias, Leandro, imposto de justamente. renda, né? A gente tem algumas oportunidades tributárias para a pessoa física, que é justamente a questão do imposto de renda. Por exemplo, a gente teve decisão recente sobre o pagamento do imposto de renda recebido a título de pensão alimentícia, que antes a gente tinha essa tributação. A mulher, geralmente, na grande maioria, quem recebe a pensão alimentícia é a mulher, na maioria dos casos. Então, o que acontece? A pessoa recebia aquela renda do trabalho, pagava o imposto de renda, repassava a pensão para a mulher, e a mulher ainda tinha uma segunda contribuição sobre aquela renda, a que ela recebia a título de pensão. Então, há pouco tempo, né, a gente já teve aí uma mudança nessa questão, e a pensão alimentícia, ela passou a ser isenta do imposto de renda quando recebido já a título de pensão. Uma decisão muito justa e muito digna. Justíssima e muito digna. Então, aquelas pessoas que tinham contribuído os últimos 5 anos também podem reaver esses valores. Quem já tinha isso com as ações em andamento, né, eles conseguiram restituir. Porque o direito tributário ele tem um aspecto muito interessante. Né? É muito dinâmico. Né? É muito dinâmico, assim, atualização diária. Entendeu? Muda todos os dias. Mas uma coisa interessante que serve de alerta é que, como diz aquele ditado, que quem chega primeiro bebe água limpa, a gente tem algumas decisões que só conseguem ser favoráveis ao contribuinte quando ele já tem uma ação em andamento. E aí, quando são as chamadas teses, né? Os tributaristas, eles criam aquelas teses jurídicas e levam para discussão no judiciário. O judiciário, além de julgar, tem um efeito que eles chamam modulação de efeitos daquela decisão. Então, quando eles modulam, tem a possibilidade de só conseguir a repetição, a restituição daqueles valores dos últimos 5 anos, quem já tinha a ação em andamento. Quem fosse ajuizar a partir de agora, ou fosse aproveitar aquela oportunidade a partir de agora, não consegue a restituição. Com aquele julgado. Com o que já pagou. Né? Com o precedente que foi aberto com a decisão que já foi determinada. Isso. E dentro da área da pessoa jurídica, né, a gente tem o planejamento tributário, que está dentro da área consultiva. Essa área de atuação. Se a gente for dividir o direito tributário em áreas de atuação, a gente pode separar em 2 grandes áreas. O consultivo e o contencioso. O consultivo engloba a parte administrativa, tanto na questão do planejamento tributário, onde as empresas elas vão utilizar os dados, né, da sua movimentação, né, do seu resultado, da sua atividade, e vai analisar, né, fazer um planejamento e ver em qual regime ela se enquadra melhor para fazer a sua contribuição. Isso é um planejamento tributário, de forma bem resumida. Planejamento tributário empresarial. E pode ter também um planejamento tributário da pessoa física, que difere da pessoa jurídica? Temos. Hoje a gente tem assim, um boom, né, que são chamadas holdings. Né? As holdings, elas são pessoas jurídicas que são formadas para gerir e administrar o patrimônio, os bens, as ações das pessoas físicas. Então, não deixa de ser um tipo de planejamento tributário para a pessoa física, entendeu? A partir daquele momento que a gente identificar quais as atividades que estão sendo desenvolvidas, quais os bens que aquele grupo tem, aquela família, de repente, que vai ser feito uma pessoa jurídica em cima disso, que são as chamadas holdings, né? Que hoje a gente ouve falar bastante. E, ainda dentro do consultivo, a gente tem a esfera administrativa, né? O tributário, o processo tributário, ele tem uma particularidade muito interessante, que é o processo administrativo. Que é bem específico também. Ele é bem específico e, assim, bem particular. Né? Fora do direito tributário, você não tem outro processo administrativo, como a gente tem no tributário. Né? O contribuinte ele é autuado
E a partir daquela autuação, vai ter todo um processo, onde ele vai ter a oportunidade de apresentar defesa administrativa, ele vai ter julgamento, pode apresentar recurso para esse julgamento. Doutora, geralmente ele é autuado quando há uma desconfiança de uma sonegação? Não desconfiança, né? Quando tem uma desconfiança, ele pode ser requisitado informações. Sim. A autuação é o ente federativo, seja o Estado da União, que esteja fiscalizando, que seja de competência daquele tributo. Ele já verifica uma infração à lei e ele já faz a autuação. Né? Aí ele vai... Tem o administrativo, para que Sim. seja resolvido de forma administrativa. Sim. E quando não é resolvido de forma administrativa? Aí abre-se o prazo para o judicial. Só que ainda tem mais uma particularidade. Se o contribuinte ganha administrativamente, a pessoa jurídica do ente de direito público, né, ou o Estado da União, ele não pode recorrer judicialmente. Porque fica claro que não tem mais não tem o que discutir. Embora se o contribuinte perder no recurso administrativo, ele sim pode recorrer para o judicial. Entendeu? Então é uma janela de oportunidade muito grande para aquele empresário que sofre uma autuação e muito inexplorada ainda, muitas vezes pela falta de conhecimento. Era isso que eu queria falar, doutora Larine. Não é nem pela má-fé, é muitas vezes pela falta de conhecimento. Justamente. Você cai em um deslize de um tributo que deixa de pagar, que deixa de contribuir, que deixa de recolher para a fonte por falta de conhecimento. Aí, que bom que tem no contencioso o administrativo, né? No consultivo. Tem a fase administrativa para que depois, caso seja necessário, se ingresse na questão judiciária. Sim, o consultivo ele pode ser utilizado de diversas formas, até como estratégia também. De repente, você realmente está devendo aquilo, porque tem as cobranças indevidas também que você pode rebater na defesa, mas às vezes você realmente está devendo, mas naquele momento você não está podendo pagar. Mas você, utilizando o processo administrativo, você vai ganhando tempo para que esse pagamento seja feito posteriormente. Justamente, então serve como uma gestão do passivo mesmo assim, uma gestão financeira da empresa, né, empresário. E com a organização tributária, com planejamento certeza. tributário, tudo isso vai ser gerido da melhor forma possível. Com certeza. Isso em relação ao consultivo. Consultivo. Em relação ao contencioso. Quando a gente parte para o contencioso, a gente diz que é a última cartada, digamos assim, do ente público para receber aquele tributo. E o que é que acontece? Quando esse crédito não pago chega para a justiça, ele não tem mais discussão. Se você é devedor ou não, porque já teve o processo administrativo para você tentar rebater e se defender isso, entendeu? Então, quando essa cobrança chega ao judicial, ela já chega na forma de execução. Só vai ser discutido o quê? A forma de como pagar o tributo. Isso. Não é? Já chega como execução. Então, são as chamadas execuções fiscais. Né? O ente público entra com o processo e você vai poder apresentar os seus embargos. Doutora Larine, se por acaso saiu da seara do consultivo, teve todo aquele processo administrativo, realmente foi reconhecido que eu devo imposto. Aí eu não consegui pagar de forma administrativa, aí foi para o contencioso, na área judiciária. E eu também não consegui pagar na área judiciária. E aí? O que é que vai acontecer comigo? O que acontece? A execução ela será suspensa. Se o juiz tentar de todas as formas garantir aquele crédito e não conseguir, porque aí ele vai rastrear seus bens, vai bloquear suas contas, vai fazer qualquer coisa para tentar garantir essa execução. Se ela não for garantida, ela será suspensa, né, por um período, acredito que 2 anos. E durante esse tempo de suspensão, o processo fica lá paradinho, não corre a prescrição normal, pode ocorrer a prescrição intercorrente, mas aí é um assunto mais processual. Mas aí, depois do período de suspensão, esse processo retorna, a atividade serão feitas novas tentativas.
Então, no final das contas, pode ser que você não pague nunca, mas também você não vai poder ter nunca nada no seu nome, porque o que aparecer, eles vão lá e vão. Eu levantei essa questão justamente para quem está nos ouvindo, porque às vezes a gente fala de imposto de renda, né? Ah, eu não vou declarar. Mas não é o que você vai dizer que não vai declarar. Na realidade, o imposto de renda, só como exemplo, já é uma forma de que você realmente confirme para o ente estatal aquilo que ele já sabe que acontece com as suas finanças, porque a partir do nosso CPF, Sim. que é o nosso acesso para todo e qualquer sistema, o ente ele tem acesso à nossa movimentação financeira total, né? Então, por que declaração do imposto de renda? Porque você só vai informar, declarar aquela informação que o ente já possui. Você só vai confirmar, não é verdade? Justamente. É muito comum, né? Na verdade, é meio que enraizado na nossa sociedade essa questão da sonegação. Uhum. Né? Então, a gente tem um limite ali da aferição de renda até tal valor, a pessoa é isenta. Não, E essa questão levantada, doutora Larine, é justamente para mostrar para as pessoas que quando a gente age com má fé, não tem proveito nenhum em relação a isso. com certeza. Porque se eu não consigo pagar agora, o processo vai ficar lá quietinho esperando por mim, uma hora eu vou ter que pagar aquilo. Então, se eu venho a ter algum óbito, aquele débito também vai passar para os meus familiares, porque vai entrar na questão da sucessão, né? Então, não tem como a gente sonegar o imposto e dizer, eu vou sonegar aqui porque eu não vou querer pagar. Não existe isso, né? Então, esse levantamento dessa questão é justamente para esclarecer as pessoas dos nossos direitos e dos nossos deveres enquanto cidadão, no Estado democrático de direito, né? Para a gente cobrar aquilo que nos é devido, a gente também tem que exercer aquilo que nos é cobrado. Isso né? é a chamada função social do tributo, né? Uhum. Todo tributo ele tem a função social dele, ele tem um motivo de existir. Tem um fim, tem uma Entendeu? finalidade. Isso, ele foi né? criado com uma finalidade. Por mais que o contribuinte não goste, Não concorde não concorde com determinados valores, Isso. com determinados percentuais, é uma forma da gente também fazer com que a sociedade ela esteja em movimento em relação aos seus serviços, principalmente os serviços essenciais para o cidadão, né? Com certeza. Então, é essa cobrança, né, essa imposição legal, o tributo é uma imposição legal, não é faculdade, entendeu? Então, quando eu me adequo dentro da lei, que a gente chama, quando tem o fato gerador lá daquele tributo, a gente tem que pagar. Né? A Receita, ela pode até não descobrir ainda, porque ela não quer. Todas as nossas informações, movimentação bancária, de bens, de PIX, de cartão de crédito. Estão no Eles central têm lá acesso a guardadinhas. tudo, e a Receita ela tem um aparato muito forte, muito avançado, né? Então, quem ainda não foi pego, não é porque sabe sonegar, é porque a Receita ainda não quis pegar, descobriu. justamente ainda não desejou. Afinal de contas, Chegar somos nesse milhões de brasileiros, né? Com certeza. Mas, E por mais que a tecnologia esteja avançando em relação a programas, em relação a pessoas também que se dedicam cada vez mais e se habilitam para esse fim, principalmente na questão do ramo do direito tributário, é uma vastidão de informações, né? É um mundo. E diante desse mundo, doutora Elaine, como foi ingressado no direito tributário? Quais são os desafios? Veja só. É ousado, né? É ousado. É Principalmente para desmistificar aquela questão de estar voltado apenas para o mundo masculino, né? Sim, com certeza é uma das dificuldades. Alguns entraves em relação a Com isso. certeza, alguns. O direito tributário entrou na minha vida através de um estágio. Eu fazia faculdade em Maceió e, de repente, surgiu uma vaga para ser estagiária da CEPAS, da Secretaria da Fazenda do Estado. Do Estado de Alagoas. Isso. E lá, eles tinham uns estagiários que eram da CEPAS, mas que eram cedidos ao Tribunal de Justiça para a 19ª vara, que era uma vara só de execução fiscal. Sim. Como a CEPAS tinha interesse em que os processos andassem mais rápido, na época era um processo físico, o que era que eles faziam? Eles cediam estagiários para que ajudassem, né? Tinha, sei lá, na vara que o estagiário 19 mil processos. Sim. Então,
era muito lento e eles faziam essa cooperação com o Tribunal de Justiça, fazendo estagiários para atuar lá. E aí, quando eu recebi o convite para o estágio, a pessoa me dizia, olha, apareceu uma vaga de estágio, né? Queria saber se você quer. Mas é de tributário, já vou logo dizendo. Porque no normal, né, assim, dos estudantes, os olhos brilham pelo direito de família, né, ao Direito criminal, criminal, direito do consumidor, justamente, né? mas acho Porque que o direito ninguém... tributário também está atrelado ao direito do consumidor, Com quer dizer, em certeza. todas as áreas, em todas as Direito, áreas, com né? certeza. Direito de família, direito criminal, enfim, administrativo, todos. Todos. E aí, mas é direito tributário, mas eu queria estagiar, não importava A área. a... Então, eu comecei, né, nesse estágio e fui gostando. Quando eu me formei, que resolvi fazer o OAB, vou fazer tributário, né? Já tô no Era a prática que meio. você tinha e gostou da Isso, prática e justo. foi atuar. E aí eu fiz a OAB como segunda opção, né? Em tributário e as coisas foram acontecendo, né? Os desafios são inúmeros. Primeiro, mercado fechado, né? Não é uma área que você encontre muitos cursos de prática, entendeu? E eu acho também, doutora Larine, que vai muito da consciência também da população. Você, cidadão que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, é muito difícil, às vezes, para todas as pessoas, para a coletividade, ter essa consciência da importância do tributo, Com né? certeza. O nível de consciência do contribuinte é uma coisa a ser bastante trabalhada e às vezes é o que inviabiliza a nossa prática, entendeu? Não só o nível de consciência, porque às vezes até sabe que tem que pagar aquele tributo, aquele imposto, mas tem problemas de gestão, da gestão da empresa, que falta às vezes até uma informação. Uma informação que a gente precisa para fazer o planejamento tributário, por exemplo. Seja a folha de pagamento, o estoque, é uma informação extremamente importante. Às vezes o empresário não tem essa informação. Então, assim, vai da gestão do empresário até o nível de consciência. Entendeu? Que é uma coisa que tem que ser cada vez mais trabalhada, desmistificada, a fim de destravar, né, esse impasse que eles têm. Até porque a empresa ela tem que trabalhar de forma harmônica e todos os setores têm que estarem com uma gestão de informação bem concatenada, né? Bem articulada, para que a empresa funcione como um todo. Com certeza. Se, do contrário, eu digo que são castelos de areia, né? Às vezes você tem o seu negócio lá, o faturamento tá ok, mas quando você vai olhar a base, né, do negócio, a gente encontra falhas Falhas estruturais. Né? E o problema do tributário em si é as multas nas autuações, nas notificações, elas são altíssimas, chegando a mais de 100% do valor do tributo. Uhum. E num caso desse, aquilo é capaz de acabar, de destruir o seu negócio. E o que fazer, doutora Larine, quando tem um tributo que não foi pago? Não vou dizer que é uma sonegação, mas geralmente é oriundo, né? Então, o tributo não foi pago e vem as multas. E o que fazer quando essas multas chegam se eu não tive capital nem para pagar o básico? E o que fazer com essas multas? Primeira coisa, quando a gente recebe uma autuação, ou até mesmo a intimação no processo já investigado no judicial, a gente precisa fazer uma análise do que está sendo cobrado, se tem alguma irregularidade na constituição daquele crédito, se aquilo é realmente devido, se não tem uma prescrição, que acontece frequentemente. Então, a gente faz uma análise do que está sendo cobrado. Se a gente verificar que realmente aquilo é devido, o contribuinte ele tem a opção do parcelamento, enquanto estiver ainda no consultivo, né, na área administrativa. Eu estava discutindo a nossa pauta e chegou uma pergunta para nós. A respeito de uma determinada empresa que ela terminou a sua atividade e ela não deu baixa na Receita Federal. Então, para todos os efeitos, a empresa fica ativa, está ativa, né? Se você fechou as portas, mas você não deu baixa no seu CNPJ, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, você fica alerta em relação a isso.
você tinha um empreendimento. Então, por algum motivo, esse empreendimento foi preciso ser cessado, né? Você fechou as portas, mas você não deu baixa no CNPJ, na Receita Federal. Então, para todos os efeitos, para o Estado, para o ente federativo, aquela sua empresa continua na ativa, Com né? certeza. Aí você liquidou todos os débitos, né? Você não deve nada, tecnicamente, porque ativamente você ainda está ativo, né? Sim, não impede que você venha a ter outras cobranças. Aí é justamente isso. Se eu não dei baixa no CNPJ e futuramente vierem alguns tributos, algumas cobranças, algumas coisas em relação à minha atividade que não estou mais em exercício, então como proceder? Depende muito do que está sendo cobrado, entendeu? Quando a gente fala de alguns impostos, a gente tem que saber se existe alguma, por exemplo, legitimidade passiva. São várias coisas, vários aspectos que a gente tem que analisar para dizer se aquele tributo é devido ou não. Até porque não é só a cobrança em si, ou não é só o fato de eu ser sujeito passivo que aquilo vai ser válido. Por quê? Quando para a fazenda pública me cobrar aquele tributo, ela tem que ter um procedimento chamado constituição do crédito. Viu? Ela tem que ter o crédito constituído para poder fazer a cobrança. Nesse procedimento de constituição de crédito, a gente tem aí cerca de uns 10 a 15 requisitos que ela tem que atender para aquela constituição de crédito ser legal. Entendeu? Então, assim, não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, porque são tem suas particularidades, né? E Mas, tem de que qualquer ser- forma, fica a dica para vocês que estão nos acompanhando. Encerrou alguma atividade, encerra também o encerra CNPJ, com certeza. né? Doutora Larine, em relação à sonegação, à área restrita, teria mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Não, o universo masculino que você tinha mencionado, né, anteriormente, Que a faz gente parte dos desafios, faz né? parte, entendeu? A gente sente muito. E é muito difícil você encontrar um profissional que realmente não seja do sexo masculino. Hoje, nós temos mais mulheres mais conhecidas ativamente no direito tributário, entendeu? Vem sendo modificada essa realidade. Mas, querendo ou não, é uma área ainda assim restrita, a questão de oferta de cursos, que não tem muito. A prática tributária, ela tem a particularidade também, que ela requer conhecimentos complementares. É outro desafio também. O que acontece? Para se fazer um planejamento tributário, você tem que ter conhecimentos complementares de contabilidade. Não são conhecimentos superficiais. São conhecimentos Aprofundados mesmo. aprofundados em contabilidade. Então, eu, enquanto advogada tributarista, não tenho conhecimento necessário em contabilidade para se fazer um planejamento tributário da grande empresa. A simulação de regime é uma coisa. Simular qual regime se adequa melhor para uma empresa é uma coisa. O planejamento tributário é muito mais complexo, muito mais profundo. Então, enquanto advogada, eu não consigo fazer um planejamento tributário sozinha se eu não tivesse conhecimento da contabilidade. Por isso que muitos advogados atuam em conjunto com os contadores, né? Porque são... Com uma rede de parceiros, Sim, com outros profissionais sim. também que venham a somar. Sim, porque o que falta em um Complementa um outro. complementa o outro, entendeu? Inclusive, o inverso é verdadeiro também, né? Embora a contabilidade faça parte dela, tem coisas do advogado tributarista que eles não têm conhecimento, né? Então, são atividades complementares. Então, diante dos desafios, o bonito da profissão é esse leque, essa abertura que tem também, para que outros profissionais também atuem em conjunto. Com né? certeza. E é difícil a gente ter, assim, profissionais ativos que a gente possa aprender a prática. O direito tributário material, o direito que está lá na lei, ele é muito simples. Ele é muito fácil. A questão é a prática, A prática. né? O dia a dia. Principalmente na área consultiva. Na área do contencioso, a gente consegue fazer uma defesa sem o conhecimento da contabilidade, digamos assim, tão aprofundado.
Mas a parte consultiva, sim, ela requer outras habilidades que podem, de início, meio que dificultar, né, restringir a nossa É atuação. porque falar de direito tributário já é um pouco complicado, já é um pouco difícil. O termo propriamente dito já traz isso, né? Já tem essa carga, né? Esse peso. E assim, ainda vem esses desafios, tem a prática que é diferente da teoria, né? E vocês que estão nos acompanhando, que vocês já estão percebendo que o tributário está no nosso dia a dia, né? Através por pequenas aquisições, até através de uma compra de supermercado, de um abastecimento de um combustível, de um transporte, né? A compra de um ingresso para um show artístico e cultural, enfim, tudo, né? Tudo ao nosso redor. E diante de todos esses desafios, diante dessa prática do nosso dia a dia, ainda tem uma coisa que se chama reforma tributária. É a Como se colocar diante dessa famosa reforma tributária? reforma tributária. Veja só, o sistema tributário brasileiro, ele é arcaico. Né? Então, essa reforma, ela vem sendo aguardada, né, e trabalhada ansiosamente, digamos que assim, bem acelerada. Por quê? Estuda-se, né, estavam estudando duas grandes reformas. A reforma sobre produtos e serviços, que foi a que aconteceu agora, e ainda estuda-se uma reforma sobre a renda, que ainda não foi discutida. Então, a gente agora estamos passando pela reforma sobre produtos e serviços, dos impostos, né, incidentes sobre produtos e serviços. Qual o intuito dessa reforma? Quais são as expectativas em relação a essa reforma? O intuito da reforma é simplificar a contabilização e arrecadação, digamos assim, e o pagamento dos impostos. Que são vários impostos que nós temos na legislação brasileira hoje, não é? Hoje nós temos 3 regimes, né? Lucro real, lucro presumido e simples nacional. O simples nacional, ele já é um regime mais moderno. Ele já engloba vários tributos em um único pagamento, uma única guia. Então, ele é mais novo, né? E já é mais avançado. E permanece como é pós-reforma. Não sofreu alteração com a reforma? Não. Um serviço ou outro é que vai sofrer algum impacto e aí vai ser necessária uma análise para saber se o Simples Nacional vai continuar sendo favorável para aquele tipo. Se eu não me engano, são os negócios de construção. Sim. Entendeu? Que precisam ter uma atenção maior. O restante permanece. E hoje a gente tem um lucro presumido e um lucro real. O lucro presumido, a gente presume um faturamento e você vai pagar todos os impostos com base naquele faturamento presumido. O lucro real, você tem a possibilidade de descontar as suas despesas, né, de deduzir as suas despesas e pagar os impostos apenas sobre o que você realmente lucrou, certo? E aí, o que é que acontece? Com o surgimento da reforma, a aprovação da reforma, que já foi aprovada, né, nós já estamos entrando na fase da regulamentação. Ou seja, aprovou o texto constitucional das emendas lá na Constituição, que é a regra geral. E agora estão sendo discutidas e apresentadas as regulamentações, que é que vai dizer como vai funcionar cada um desses tributos. Para atuar no dia a dia, justamente, na vida de todos os cidadãos. Né? Então, basicamente, a grande mudança que a gente teve foi a unificação de alguns tributos. Os tributos de competência da União, que é o IPI, PIS e COFINS, vai passar a ser o CBS. Então, tem os 3 tributos que vai se transformar em um só. E a nível de Estado e municípios, a gente tem o ISS e o ICMS, que vai passar a ser o IBS. Então, isso é muito interessante, principalmente para quem é prestador de serviço. Justamente, até porque antes tinha grande confusão, digamos assim, com relação ao ISS e o ICMS, para quem era devido aquele imposto? Era para o município? Era para o Estado? Então, vai acabar com essa discussão. Unificou agora. Justamente. E um dos benefícios, né, da unificação do CBS, que era o IPI, PIS e COFINS, é evitar também a bitributação. Né, um dos benefícios. Que acontecia com frequência de o primeiro contribuinte da cadeia,
por exemplo, de produtos monofásicos, a indústria recolhia e pagava aquele tributo. Quando chegava no final, para vender, tem que pagar o tributo também. recolhia também indevidamente, mas por falta de conhecimento mesmo. Às vezes, Falta de uma organização tributária, de um planejamento tributário. Justamente. Então, Com acontecia pessoas qualificadas, com pessoas especializadas na área. Justamente. Então, como benefício, nós temos a unificação desses tributos, né? E o que acontece? Muita gente está na expectativa ainda se isso vai ser benéfico ou não. Né? Com a reforma, apareceram também outros regimes específicos para algumas categorias. Para profissionais liberais, como advogados, contadores, vai ter um regime específico. Para profissionais de saúde, outro regime específico. Que foram profissionais que surgiram, que foram procurando estabilidade no mercado e que até então não estavam em uma categoria específica, de acordo com o regime tributário inicial. Não, na grande maioria, ou estava como pessoa física, né? O advogado, em particular, hoje a gente tem a Sociedade de Pessoal de Advocacia, mas antes não tinha. E agora tem uma tributação específica. Tem. Né? Nem poderia ser MEI, porque o MEI também, que é o microempreendedor individual, não é todo mundo que pode ser MEI. Então a reforma tributária veio para também regularizar outras profissões que até então não eram tributadas de forma correta. Não era de forma incorreta. É que não era específica. Não era específica. Agora tem o princípio da especialidade, que adequa cada pessoa ao seu grupo. Sim, a pessoa vai poder optar. Né? Não quer dizer que aquela regra específica vai ser o melhor para o meu caso. Depende da minha realidade, do meu faturamento, do que acontece. Né? Depende das particularidades. Justamente. Então, todo mundo, né, todos os profissionais, todos os empresários vão ter a oportunidade agora com a reforma de poder rever, né, qual vai ser a situação mais benéfica para ele. E aí abre uma grande janela, né, de oportunidades para atuação, né, nessa área. Doutora Laline, ao seu ver, como advogada tributarista, é benéfico ou é maléfico? Essa nova situação, a reforma tributária, é benéfica ou é maléfica para o contribuinte? Eu acredito que tudo que vise modernizar e atualizar a nossa realidade, né, que é tentar acompanhar, né, a evolução, seja para benefício. Consequentemente, o que é que pode acontecer? Alguns setores, eles poderão sofrer com a carga mais elevada, sim. Mas tudo até agora são expectativas, são criação de cenários. Né? A reforma ela vai começar a fase de transição em 2026. Então, de 2026 até 2032, vai ter a fase de transição e essa apuração, esse pagamento vão andar lado a lado, até que em 2033 extinga de vez os antigos e permaneçam só os novos. E tem bastante tempo também para adequação. Né? Sim. Adequação social, adequação empresarial, adequação pessoal. Até porque a gente ainda está na fase da regulamentação, como eu estava dizendo, né? Então, as leis ainda estão sendo definidas, as minúcias, né, de como tudo vai funcionar, para poder, no período de transição, começar a colocar isso em prática e ver os resultados. Tem algumas coisas, algumas expectativas com relação à reforma que merecem um destaque. Justamente. Primeiro, é o chamado imposto do pecado. E aí o que acontece? Os produtos que são nocivos à saúde, eles terão uma alíquota mais alta, né, com a finalidade de inibir e incentivar o menor consumo daqueles produtos. Um grande exemplo é o consumo do cigarro, o tabaco. Justamente. Né? E aí vai para o cigarro, para algumas bebidas e para alguns produtos também considerados supérfluos. Então, esses produtos, depois da reforma, eles terão uma alíquota mais alta, mais elevada. Do contrário, também, a gente tem a previsão da cesta básica e do cashback, que isso é uma novidade, né? O cashback é uma novidade, vem trazendo aí com a reforma. Nos itens de cesta básica, a intenção é que zere as cobranças do CBS alíquota zero, que são os itens de necessidade
básica, né? Feijão, São essenciais para a vida do ser humano. Para a subsistência mínima, né? E nesse ponto, a reforma tributária foi muito humana em repensar essa questão dos impostos em relação à cesta básica. Com certeza. Por exemplo, o absorvente, ele tinha uma alíquota elevada de um produto supérfluo e a partir da reforma agora ele vai zerar. Até porque essa está ligado alíquota. também a outros programas da assistência social, a exemplo do programa da dignidade menstrual, Justamente. né? E afeta todas as mulheres, principalmente as que não têm uma renda adequada para mensalmente estarem alcançando determinado item, determinado produto. Então, assim, para a população menos favorecida, né, a gente vai ter essa mudança. Vários itens da cesta básica vão estar com as alíquotas zeradas, né, fazendo com que diminua o valor dos produtos. E o cashback, que é o recebimento em volta em dinheiro de alguns itens, como gás de cozinha, alguns itens ali eles estão planejando, regulamentando como vai ser esse cashback. Bem comprar interessante. um gás de cozinha, né, vai ter um valor, não para todo mundo, né, para quem tiver uma renda ali até um certo limite. Então, vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, tem muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano em direito tributário, né? Com E certeza. doutora Larine brilhantemente abordou essas temáticas aqui para desmistificar essa questão de que o direito tributário está voltado apenas para empresas, para grandes empresários, para bancos e para o Estado propriamente dito. Com certeza. Doutora Larine, foi um prazer enorme recebê-la aqui, de tê-la conosco aqui no Juriscast e trazendo para nós essas informações valiosíssimas. Nós só temos muito que agradecer. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre prazeroso para mim falar de direito tributário. Encontrar pessoas que estejam interessadas e dispostas a ouvir, né? Se todo mundo abrisse um pouquinho o coração, veria, né, que realmente é de uma importância extrema, né? E merece todo o conhecimento possível, transmitir tudo isso, né, de uma forma mais facilitada, mais simples. E buscar Para equilibrar nós também a parte financeira da própria pessoa, da própria família, da própria empresa. Isso traz Porque tem uma segurança, consequência né? positiva também para a sociedade, né? Justamente. Traz uma segurança financeira, traz uma segurança social e qualidade de vida também. Com certeza. Muito importante. Então, Obrigada. nessa importância do direito tributário, estamos encerrando mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Então, nos acompanha, fica ligadinho no canal e passa essa informação para outra pessoa também. Dá um link lá e curte o nosso canal. Diretamente da TV Rádio Web, do nosso Juriscast, aquele que te informa direito. Até o próximo. Está chegando um momento decisivo para o futuro da nossa região. Nas eleições municipais de 2024, a Tribuna traz para você uma experiência única e imersiva. Um host site completo e interativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nas eleições municipais de 2024. Descubra quem são os candidatos, acompanhe a prestação de contas detalhada, conheça a biografia de cada um e veja a apuração em tempo real. Debates e sabatinas com os candidatos a prefeito e vereador. Acompanhe a cobertura em tempo real pelo nosso site e mídias sociais. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. O voto na tribuna, porque o seu voto importa, porque informação é poder.